programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 8 de setembro, mais um Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, a permissão para contar com essa boa vontade de vocês em relação ao Pensando, procurando sempre trazer assuntos que entendo ser do interesse da nossa cidade, da nossa região. Vamos lá. No último dia 22, na sede da nossa centenária das centenárias, a Real Euterpe Friburguense, foi realizada a Assembleia de Fundação, deixa para não errar o nome, Associação de Amigos da Preservação e Memória do Patrimônio Ferroviário Barão de Nova Friburgo, Clube do Trem de Nova Friburgo. Eu sei que, principalmente as mais jovens aí, eu diria grande parcela da população, desconhece que por quase um século a ferrovia atravessou o nosso município e foi um dos principais fomentadores do desenvolvimento da nossa região. Não só na parte agrícola, mas também na parte têxtil, enfim. Foi muito importante para a nossa cidade a ferrovia. E antes, muita gente fica imaginando que essa nossa RJ-116, a RJ-116 ela foi asfaltada já em meados dos anos 60, ao final dos anos 60, início dos anos 70, começou lá nos anos 50, mas antes, vir a Nova Friburgo era muito difícil e a alternativa era a ferrovia mesmo. E era a forma de não só transportar mercadoria, mas também passageiros, principalmente entre as principais cidades do estado, na época até que era Niterói, que era a capital, e do Distrito Federal, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, lá no exílio de 1964, no que muitos consideram um verdadeiro absurdo, eu, entre outros, consideramos que foi um crime de lesa pátria, que os responsáveis deveriam ter parado no banco dos réus, nós perdemos a nossa ferrovia, não é? Mas vamos voltar ao Clube do Trem, então, né? Eu estou falando isso por quê? Porque o Clube do Trem, certamente, está se baseando bastante nessa história, nesse passado, entre os objetivos dele, trabalhar em cima desse passado, claro, construindo alguma coisa para o futuro. E é com o Clube do Trem que nós conversaremos esta noite. Vamos saber quais são os objetivos, o que eles pretendem, se é uma questão de cunho histórico ou se eles pretendem lutar por algo mais, por exemplo, trazer para pelo menos um determinado trecho uma ferrovia turística que seja, enfim. Esse é o tema do programa desta noite, Clube do Trem. Quais são os seus objetivos e o que a região poderá ganhar com eles, tá bom? Mas antes, como sempre, aqueles meus registros iniciais. Começo falando dos aniversariantes. E falo dos aniversariantes na família do Modesto. Domingo, dia 10, será a vez da minha querida norinha Roberta Hortência Gomes comemorar o seu aniversário. Que Papai do Céu ilumine seus caminhos, Roberta, tudo de bom para você. Trate muito bem meu filho, tá bom? Na quinta, dia 14, será a vez de meus queridos sobrinhos, o Lucas e o Matheus, filhos da sobrinha Patrícia e do Júnior. Também muita luz nos caminhos do Lucas e o Matheus. Estão aí chegando já quase a maioridade. Que Papai do Céu ilumine os caminhos deles. Vamos agora para os ilustres friburguenses que aniversariam por esses dias. Quem está comemorando o aniversário hoje é o jornalista Eloir Perdigão. Um abração, Eloir, pelo aniversário. Amanhã, dia 9, será a vez do vereador Sérgio Lobac comemorar o seu aniversário. Também mando os parabéns aí para o Sérgio Lobac. Domingo, dia 10, será a vez do ex-secretário municipal de turismo, José Mota, comemorar o seu aniversário. Um abração para o José Mota também, estou sempre me encontrando com ele na rua. Gente boa, tudo de bom para você. Ainda no dia 10, esse que eu vou falar é um homem de múltiplas funções, né? Ele é envolvido com uma série de atividades. Eu estou falando do Roosevelt Conci, que já foi vice-prefeito da nossa cidade. Hoje é um importante nome na Cândido Mendes, um importante nome lá na Luau TV e também no Nova Friburgo Country Club. Um abração para o Roosevelt, tudo de bom para ele. Dia 12, terça-feira, será a vez do ex-vereador e ex-secretário municipal Roberto Vermelins. Também um abração, Roberto Vermelins, tudo de bom para você, tá, Roberto?
Ainda na terça, dia 12, será a vez da Bianca Tempone. A Bianca Tempone foi secretária municipal e hoje é diretora do Cefet Campos Nova Friburgo. Um abração para a Bianca. Vamos falar de evento. Esse evento é para vocês agendarem. É para, assim, sexto domingo, agora, né, domingo, que dia? Dia 17, domingo agora, dia 10, vocês coloquem na agenda de vocês, que vem mais aí um Festival do Pastel no Laje. Todo mundo sabe aquela delícia que é o Pastel do Laje. Será no próximo dia 17, das 11 às 18 horas. O ingresso antecipado, R$15. R$15 você tem direito a 5 pastéis, um refrigerante ou um suco, tá certo? Isso aí é uma forma que você tem de ajudar o Laje, manter essa maravilhosa, essa fraterna obra que eles realizam lá. E é claro, não é só pastel não, tem muita atração ao longo do dia, muitas atrações musicais. Então já vale a pena colocar na agenda de vocês o Festival do Pastel do Laje no próximo dia 17. Vamos para os meus registros de utilidade pública. Já está na telinha aí os dados da PAI. Eu sempre falo a importância que é ajudar a PAI. A PAI trabalha com mais de 500 famílias, claro, sofrendo com dificuldades, como qualquer entidade vem sofrendo nesse país de dificuldade econômica. Então, estão os dados da PAI na telinha. Se você acha que não vale a pena, não conhece, vai lá, visita a Dorinha lá, vocês vão descobrir que vale a pena ajudar a PAI sim. Vai para a telinha também o Disque de Denúncia da Polícia Militar. É importante esse número estar sempre à mão, que é o 2523-4590. Eu sempre falo aqui, a segurança é um dever do Estado, mas é obrigação de todos. E uma das formas que nós temos que ajudar é não sendo omisso. É ajudar. E não tem isso de achando que é perigoso. Não tem perigo nenhum, não. Eu já me utilizei desse recurso mais de uma vez e funciona. E apresento também aí o WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981-32-5273. Aproveito para dar meus parabéns ao nosso comandante Castelano, que recentemente foi promovido a coronel. Uma justa promoção. É um policial extremamente valoroso e merecedor da promoção. O próximo agora, tira, não bota não. Esse aí, enquanto ficar... Pode tirar, tira também, tira esses 2 telefones daí. Não vou tirar não. Eu venho noticiando sempre aí, há mais de um ano, há 2 anos, o disco de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Mas está uma conversa fiada aí, negócio de iluminação pública, que eu já disse aqui que eu não engulo essa história. Enquanto a Prefeitura não resolver essa história da iluminação pública, não vou ficar dando um número, não adianta. Eu dou um número para vocês, liga para lá e tá assim, enrola de iluminação pública da Prefeitura. E o outro número também que eu dou sempre aqui, que eu também não vou dar hoje, e vou explicar por quê, é o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, tá bom? Daqui a pouquinho eu explico por que eu não quero dar esses 2 números. E vamos para outra ação social, que é Ação Social Anchieta. Estão os dados na telinha aí, que é a creche Berçário de São José, fica lá em Conselheiro Paulino, todo mundo sabe. Também necessita de muita ajuda. Eu venho sempre conversando com a diretora, com a Ellen, e ela me conta das dificuldades que vem passando e preciso da ajuda. Eu sempre falo aqui, o que me incomoda é que são mais de 100 famílias que as mães utilizam a creche para trabalhar e, como ela mesmo disse, pouquíssimos empresários desses contribuem com a creche. É uma visão míope, é uma visão mesquinha mesmo de empresário que sabe que está usando os trabalhos de uma profissional que deixa o filho na creche e não se digna a dar que seja uma caixa de sabão em pó. É uma visão míope de empresário que pensa assim. Eu estou falando isso por quê? Porque se a pessoa não quiser depositar o dinheiro, pode oferecer produtos de limpeza. Eles necessitam de veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. O endereço para entrega, que é lá a sede da creche Berçário de São José, é na Rua José Ernesto Quinucci, número 53, como referência perto do Big Blue. E agora eu vou falar, vocês vão entender por que eu falei que não quero dar o telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Mas eu começo contando uma historinha para falar das bobagens que as pessoas fazem no trânsito. Eu, na última terça-feira agora, pela manhã, eu vinha descendo ali a Rua Visconde Itaboraí, quem não sabe, fica ali nas Brownies, né? E só não vim me envolver no acidente de carro, porque eu vinha descendo devagar,
eu estava bem atento, e a calçada do lado direito tem um meio-fio baixinho, não vinha ninguém na calçada, eu pude simplesmente jogar o carro em cima da calçada para não bater. Você sabe por que o cara quase me bateu? Na hora que ele passou por mim, eu vi. Ele estava numa saveira vermelha, digitando no celular, assim, de cabeça abaixo. Saiu da mão, foi para cima de mim. Isso é a história, né, que a gente fala sempre. O número de acidentes provocados por quem usa o celular no volante. Existe estudo que mostra que usar o telefone celular no volante é tão perigoso como dirigir alcoolizado. No início, as pessoas simplesmente atendiam os telefones, falavam, pelo menos estava olhando para frente, mesmo que estivesse com a atenção desviada para o que está falando no telefone, pelo menos estava ainda olhando para frente. Agora não, agora tem essa turma que resolveu ficar passando no WhatsApp, sei lá, mensagens, não sei mais o que, Twitter, ele vinha dirigindo, simplesmente ele estava digitando um troço lá. Isso é uma irresponsabilidade total. Isso é um irresponsável. O problema é que esses irresponsáveis acabam provocando acidente de quem não tem nada com isso. Eu só não bati porque eu tive a oportunidade de evitar o acidente. Aí eu coloquei essa mensagem no Facebook e entre os comentários lá, uma pessoa disse: Modesto, isso aí só tem um jeito. É multando esses mal educados, esses inconsequentes. Esse é o problema que eu falei que não quero dar o telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Porque, lamentavelmente, na nossa cidade, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana é o que eu chamo de cabeça de bacalhau, não é? A gente sabe que existe, mas ninguém vê. Eu não vou dizer até que seja um problema do atual governo, não. Isso já vem de outros governos. A verdade é que nenhum prefeito, desde que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe para o município a obrigação de relação ao trânsito, dão muita atenção. Mas, atualmente, o zero à esquerda. Então, não adianta achar que vão multar ninguém, porque não tem. Os agentes são 2 ou 3 agentes, em horários, poucos horários, no centro da cidade. Ninguém vai olhar isso. Agora, quando eu falo da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que me incomoda, por exemplo, que ela não está atuando nem no trânsito, nem na parte da ordem. A Praça Getúlio Vargas, por exemplo, eu estou falando da praça que ali eu passo toda hora. Eu estaciono perto da praça e trabalho na praça. Aquela rua, aquele lado ali, quem subindo da Rua 7 para cá, do lado esquerdo, ali é um exemplo claro da bagunça que a Prefeitura está permitindo através da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana com relação à nossa cidade. Camelô para tudo quanto é lado, vendendo produtos que muitos de origem duvidosa, pelo preço, claro, muitas coisas ali é coisa de objeto de roupa, por isso tem tanto assalto aí a caminhão de carga. E não é só isso, essa semana tinha um comerciante ali, de uma loja que fica em frente à rodoviária urbana, simplesmente resolveu fazer propaganda da casa dele e por 2 dias tascou lá uma banca de pipoca e uma banca de algodão doce. Aí bota isso no meio da calçada, claro, de graça, né? Aparece muito, ninguém conseguia passar. E cadê a Prefeitura, cadê a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana? Enquanto a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana foi essa cabeça de bacalhau, essa inutilidade, eu não vou ficar dando mais o número, não. Eu lamento ter que falar assim, mas, poxa, me incomoda. Me incomoda. A praça está uma bagunça. Eu não sei como é que está a olaria, não tem ido para a olaria, mas se a praça principal, das principais artérias da cidade está daquele jeito, imagine o resto. Bem, isso posto, vamos falar de coisa boa, porque certamente a ideia do Clube do Trem é uma coisa boa para a nossa região. E vamos aí saber quais são os seus objetivos e o que a região poderá ganhar com eles, ou seja, com esse objetivo do Clube do Trem. E estou recebendo para conversar com vocês o seu presidente, Ordilei Alves da Costa, aqui eu agradeço a presença. Boa noite, Ordilei. Boa noite, Modesto. Nós que agradecemos. Obrigado. Está ao lado dele a Débora Gomes da Cunha, que é secretária executiva do Clube do Trem. Obrigado, Débora, por ter vindo. Eu que agradeço, Modesto. Obrigada. E também um já conhecido do programa. Esse se envolve quando o assunto de... Se a cidade tivesse a vontade desse convidado em fazer as coisas certas, estaria bom, porque ele se envolve num monte de coisa e gosta de trabalhar pela cidade. Eu estou falando do Girlan Guilan, que é o primeiro secretário do clube. Boa noite, Modesto. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o assunto. Sempre bom estar aqui no seu programa. Hoje vamos lá. Como eu disse, a gente sabe que, considerando que o trem
nos roubaram o trem já há mais de 50 anos, a grande maioria da população não tem ideia da importância da história ferroviária para a região. Você não, você é um estudioso, apaixonado por esse tema, um estudioso. Você tem um livro saboroso que conta um pouquinho da história da ferrovia em Friburgo no final dos anos 50, dos anos 60. Já falei aqui mais do que uma vez, vale a pena a leitura, que é o Apito. Mas contar um pouquinho dessa história, a origem da ferrovia na nossa região, qual foi a importância dela e, infelizmente, o fim dela também. A ferrovia chegou a Friburgo em 18 de dezembro de 1873. Através de Friburgo. O primeiro trecho que foi feito pelo primeiro barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, foi entre Porto das Caixas, região de Itaboraí, até Cachoeiras, aproximadamente 39 quilômetros. Já isso foi em 1860. Uma das primeiras do Brasil, né? A quarta do Brasil. E essa subida da serra foi uma obra de engenharia fantástica, porque você que é engenheiro sabe que naquela época, então, com toda a dificuldade existente, as rampas de subida não poderiam ser com mais de 2%, senão a locomotiva não puxaria, não tracionaria carro ou vagão. E aqui nós temos rampas de até 9%, então foi uma obra fantástica. Chegou a Friburgo, é óbvio, levava-se de Friburgo até o Rio de Janeiro, até a Corte, no mínimo 4 dias de viagem. O trem trouxe isso para 4 horas, com toda aquela dificuldade de subir a serra, etc. e tal. O avanço, óbvio, para a cidade, para a região, foi muito grande, muito grande. E, infelizmente, o fim... O fim é trágico, né? Foi em 15 de julho de 1964, última vez que o trem passou em Friburgo. Eu tenho até, curiosamente, porque eu sou um pesquisador, eu consegui a cópia do memorando acabando com esse ramal. Você sabe quem foi infeliz que assinou? Rapaz, não lembro, não. Mas foi infeliz, né? Até, curiosamente, eu vou procurar saber. Mas era alguém da rede, né? Que era a rede ferroviária, né? Dando a instrução para transferir os funcionários daqui. Mas a ordem nem foi só dele. Ele recebeu uma ordem, né? Alguém tinha que pegar esse infeliz que falou para ele fazer isso. E chegou para desativar tudo e transferir os funcionários, e etc. Teve um mês para isso. É triste essa parte para quem gosta de trem, mas não é só para quem gosta. O trem era muito necessário, porque não se foi prometido fazer logo rodovias e ela não aconteceu tão facilmente. Você mesmo acabou de dizer ainda há pouco que subir só no final da década de 60 que asfaltaram. Né? O doutor Otto, quando foi diretor do DR, que andou terminando de fazer isso. Começou lá nos anos 50, exatamente, mas demorou. Ele foi diretor do DR ali entre 68, foi quando construiu o viaduto, né? Exatamente. E eles conseguiram dar um fim, né? E não substituiu o trem, porque não substituiu, né? Por exemplo, agora o Rio de Janeiro tem o VLT, que é aquele bonde moderno, para se entender, né? Você pega um VLT, um carro de VLT, ele transporta até 180 passageiros. E o VLT é mais compacto, né? Um pouco menos, um pouco mais estreito, melhor dizendo, do que um ônibus. Claro. Você pega os ônibus na Alberto Browne, quando forma aquela fila, são 3 VLTs, 4, transportando muito menos passageiros. Né? Então, foi uma visão míope, criminosa, tirada do nosso trem daqui da nossa região. Enfim, vamos agora, quem sabe se um dia o Brasil toma juízo e entende que a ferrovia realmente é a forma melhor de transporte de média e longa distância. Débora, quando a gente fala em ferrovia na nossa região, o que se ouve, né? Eu estou falando até porque quando eu disse a algumas pessoas que ia fazer esse tema hoje, né? Mas esse trem é uma coisa que ficou no passado, né? A gente vai perder tempo com isso, falar de trem. Para quê? Modesto, tem coisa mais importante para falar de trem, coisa de passado. O que você responderia para quem acha que realmente o trem ficou no tempo e é uma perda de tempo falar em trem? Na realidade, assim,
o Ordilei mesmo fala muito que o turismo ferroviário hoje, ele é o turismo mais procurado no mundo, né? E se hoje a gente não conta com um trem para aquecer ou auxiliar a economia, que seja pelo menos então para a indústria sem chaminés, né? Que a gente possa aí ter uma linha turística, e esse é um dos maiores objetivos que o clube tem, é de poder trazer para a região uma linha turística que possa, né, fazer com que a gente tenha esse tipo de público, um público internacional, um público amante do trem. E a gente vê hoje inúmeros casos no Brasil de cidades e regiões que trouxeram linhas turísticas para pequenos percursos e que tem uma demanda fortíssima, né, e que reaqueceu o turismo. E esse é uma das coisas que eu acho que é o maior argumento que a gente tem quando a gente fala aí de trem. O Brasil tem 32 ferrovias turísticas e pode ter mais. Depois a gente vai conseguir. A gente fala muito, né? Eu canso de falar, Friburgo é uma cidade que tem potencial turístico. Hoje nós não somos uma cidade turística. Sim. Se a gente depender do turismo para a economia alavancar, não vai. Agora, realmente, se nós tivermos aí, como tem outras cidades, que eu vou conversar com você um pouco além aí, algumas que a gente até conhece, você deve conhecer bem mais do que eu, mas é um tremendo atrativo, né? Gilmar, quem acompanha você sabe que você fala nos 200 anos de Nova Friburgo. Eu pelo menos sei que você fala nisso pelo menos há uns 8 anos. Aqui mesmo você já não estou falando isso sobre os 200 anos de Nova Friburgo. Independente dos 200 anos, você sempre se demonstrou um entusiasta pela nossa história, né? De que forma você acredita que, eu não diria para os 200 anos que está muito próximo, mas como é que você imagina que esse trabalho que vocês estão fazendo pode se inserir nessa história de 200 e tantos anos, pelo menos? Pois é, Modesto, a questão, você mesmo bem colocou, eu estou sempre muito envolvido nessas causas, né, históricas, culturais. Eu, apesar de não ter acompanhado o trem aqui, eu nasci exatamente um ano depois do fim da linha férrea, mas eu sempre fui um apaixonado por trem, sempre gostei muito de trem. E respondendo essa sua pergunta aí sobre o bicentenário, sobre essa questão, eu acho o seguinte, eu acho que exatamente é esse momento que a gente tem para resgatar algumas coisas que nós perdemos. Eu acho que essa questão da gente tentar colocar isso que você falou muito bem, que as pessoas acham que é coisa do passado, mas não é. O trem é, sobretudo, um grande potencial econômico. A gente fala na questão do trem turístico, tem a cadeia produtiva, eu sempre falo muito isso, porque não é só uma linha férrea, a gente tem que imaginar o que aquilo tudo pode gerar de oportunidades de negócios, empregos, em colocação mesmo de pessoas, né? Eu não tenho dúvida, eu costumo até dizer o seguinte, que da mesma forma que lá atrás, né, há quase 150 anos, que o Barão começou a ferrovia, que foi aquele diferencial que a gente sabe no desenvolvimento da região, para escoamento de produção, transporte passageiro, eu não tenho dúvida nenhuma do que um trecho de linha turística aqui pode significar em termos de alavancar esse turismo, né? Porque sempre que a gente fala em turismo, a gente cai nisso. Nova Friburgo tem potencial, mas ainda não é. Mas a gente tem que trazer atrativos para que ele seja uma cidade turística, porque não tem outro caminho, né? A gente vê aí que as possibilidades econômicas de Friburgo, elas são múltiplas, mas o que vai prevalecer lá no futuro é o turismo, né? Então eu não tenho dúvida disso, dúvida de que o trem pode beneficiar isso muito, né? E pode ser, a gente fala muito em legado, mas a gente tem que buscar esses legados, né? Que tem a ver com o patrimônio histórico e cultural da cidade, né? Eu costumo muito falar disso, eu não tenho dúvida, a gente tem feito um esforço, todo mundo há de se lembrar, o Ordilei está aqui, lá em 2011, infelizmente tinha todo um movimento, né, que foi até comprometido, tinha um acervo, aí um pouco que esfriou, né, e o Ordilei, eu lembro que o Ordilei ficava aí, né, Ordilei, para retomar, e agora a gente conseguiu juntar uma turma, assim, que
ficou animada com isso. Então, é uma das situações assim que eu procuro me dedicar por isso, que eu acredito muito mesmo que isso pode ser muito proveitoso, a gente tem um dividendo muito grande para a região. E eu acho assim, e 2 séculos de Nova Friburgo, o bicentenário é isso. Você falou pelo menos há 8 anos, né? 19 anos que eu falo nisso, porque a minha filha tinha 1 ano no berço, em 1998, e eu olhando um dia ela e comecei a pensar e fiz a conta que ela teria 21 anos em 2018. Eu fui estudar o ano de 2018, aí me deparei com essa bela informação, falei, caramba. Aí veio logo depois a questão dos 500 anos do Brasil, que eu acho que o Brasil também desperdiçou, né, uma oportunidade incrível ali, e eu fiquei pensando, falei, o que eu posso fazer enquanto cidadão para que isso não aconteça em Friburgo, que a gente não perca essa oportunidade que a gente vai ter. E eu acho, Modesto, que você falou uma coisa fundamental aí, que é o seguinte, está todo mundo focado ano que vem, mas eu, por exemplo, acho que ano que vem é só o começo. A gente não pode pensar que os 2 séculos de Nova Friburgo eles vão acontecer ano que vem. Não é ano que vem. Começa ali. A gente tem que... Exatamente. A questão de brigar pelo trem é uma briga... É uma briga férrea, né? É uma briga, assim, bastante... A gente sabe que não é fácil, não. Mas é uma briga que não vai ter consequência imediata. Mas eu acho que ela vale a pena. E ela é uma briga para os 2 séculos. Você está entendendo? Eu acho isso. Então, assim... Como tem várias outras situações que eu acho que Nova Friburgo tinha que realmente assim ir lá na raiz, cavar aquilo e falar o que a gente pode fazer renascer. Eu acho que esse é o grande momento para isso. E eu volto a dizer, eu acredito firmemente na questão do trem turístico. Quando a gente fala em trem turístico, muita gente fica imaginando, vai gerar emprego para se for a Maria Fumaça, que tomara que seja, né? Porque ela tem todo um romantismo. Vai gerar emprego lá para o maquinista, para o foguista, né? Para o guarda-freio, né? Aquela coisa toda. Não vai gerar muito mais. Você vai ter as pessoas que vierem para aqui, eles vão se alimentar, ficam em hotéis, compram as nossas coisas, ou seja, existe um benefício direto e indireto que é muito grande. Enfim, é uma luta que vale a pena, tanto é que eu acho que vale a pena que eu estou conversando com o Clube do Trem, porque eu também acredito que vale a pena, senão não estaria, não é? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos continuar essa conversa, mas vamos falar um pouquinho sobre a fundação do Clube do Trem, tá certo? Voltamos já. Venha conferir as ofertas no Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, a partir de R$ 9,90. É preço bom. É isso mesmo, pisos extra a partir de R$ 9,90. Fio cabinho por R$ 59,90. Tinta Lux Color Premium por R$ 39,90. Telha Precon Colonial por R$ 79,90. Caixa d'água 1000 litros por R$ 224,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Clube do Trem. Agora vamos falar com o Ordilei sobre essa fundação do clube, de quem partiu a ideia, como é que eles estão montando essa estrutura do Clube do Trem. Ele já falou
do objetivo de trazer o trem turístico de volta, mas como é que eles pretendem chegar? Como é que foi essa história? Não saiu do nada, né? Você não estava andando na rua, deu uma topada e falou, vou fundar o Clube do Trem. Não foi assim, não, né? Não, o Girlan comentou, por exemplo, eu venho participando de movimentos de preservação ferroviária há muito tempo, há uns 10 anos possivelmente. Sou conselheiro da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, sou membro do Movimento de Preservação Ferroviária, que é de cunho nacional, sou membro do Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária, que engloba uma série de entidades, sou membro da Academia Ferroviária de Letras. Eu estou falando isso não é para dizer que eu sou isso, para dizer que eu estou nesse meio envolvido nisso há muito tempo. Tenho muitos contatos no Rio e tudo mais. E lá em 2011, começando até em 2010, nós juntamos um grupo, até demos o nome de Fundação Rafael Jacu, que o objetivo era uma fundação que eu, particularmente, não era muito favorável pela dificuldade de se registrar uma fundação. Até porque a legislação é muito complexa. Muito complexa. E nós tínhamos um acervo. O Álvaro Latanzi, falecido há pouco tempo, mais o Monerá, eles já faziam exposições com um acervo, com muitas fotos e algumas peças, inclusive uma miniatura de locomotiva. E nos juntamos e criamos a coisa. Ficava em exposição, estávamos já em exposição na Outway, que era do Paulo Cordeiro. O Paulo Cordeiro cedeu, porque não vendia mais carro ali, era só oficina, e nós colocamos em exposição todo o acervo ali. Lamentavelmente, com 2011, ali a Cristina Ziesner desabou aquilo tudo, soterrou, não conseguimos uma única foto. Aquilo, o Girlan comentou ainda há pouco, aquilo esmoreceu todo mundo. Mas eu continuei convivendo lá com o Rio e tal. O Girlan teve chance de ir na Academia Ferroviária de Letras, lá no Rio, até com o saudoso Aécio, né, que era o presidente da Academia Friburguense aqui, e eu membro já titular da Academia Ferroviária, e o Aécio era membro honorário. Porque na Academia Ferroviária, se você escrever um livro com a temática trem, que foi meu caso, você entra. Lá não há cadeiras definidas. E o Aécio, como tinha escrito alguma coisa, não um livro, ele era membro honorário. E o Girlan foi fazer uma palestra lá sobre o trem de Friburgo, uma palestra muito legal, foi muito concorrida. E dali começamos a conversar, Girlan tive mais chance de conversar, alguns outros, e veio a ideia, aí sim, vamos fazer uma associação, que é algo mais factível, mais palpável, mais fácil. E aí apareceram pessoas que gostam de trem, muito mais do que algumas que participaram da fundação, que estavam só agregando valor, mas sem ter aquele gosto. Lá o objetivo era um museu. O museu hoje, que é um dos dois objetivos nossos, o museu no sentido de buscar acervo, porque o André, que é o gerente do projeto lá na prefeitura, já está com uma coisa bem avançada, nós sabemos que existe verba já destinada da Caixa Econômica, que foi recuperada pelo prefeito, enfim, é uma realidade, o museu será uma realidade, mas precisa de acervo. Na terça-feira, nós estaremos encontrando com o deputado federal Paulo Feijó, lá no Rio, porque o Renato, nosso vice-presidente, tem contato com ele, e ele estará levando o inventariante da Rede Ferroviária Federal exatamente para ver que acervo a gente pode conseguir. Isso é um. Quanto à ferrovia turística, em 2012 saiu um projeto de lei na Assembleia Legislativa, na LERJ, número 1252, que faz com que todos os trechos desativados da malha ferroviária brasileira possa ser construída uma ferrovia turística. E o Anderson Nogueira, que é o deputado aqui por Friburgo, ele entrou com uma emenda incluindo o trecho de Murinelli, que eu já fiquei sabendo que é onde você nasceu, né? Ele fala até Sumidouro, o trecho está aí. Mas entre Murinelli e Mariana, nós temos um trecho 10,5 km, perfeitamente seguro, perfeito, os 3 túneis, visão cênica, você avista até a cascata Condé, quer dizer, é algo... Sem invasão, sem que é importante. Sem invasão, que é o mais importante. Foi preservado lá, sim, os proprietários preservaram isso. Então, esses dois objetivos, o Clube do Trem veio para abraçar.
e temos bastante gente apoiando e nos surpreendendo a cada dia com mais gente que aparece e etc e tal. E no momento em que a gente puder, na rua, realmente, a busca de acervo por aqui em Friburgo, tem muitos remanescentes de ferroviário, temos até 4 ferroviários ainda vivos, né? Idosos com 4 que a gente já conseguiu catalogar, né? Ter as informações. Com mais de 90 anos, que estão aí, já fizemos homenagem até a 2 deles. Enfim, agora o sonho está tornando realidade. Eu até falei na primeira reunião, estou me alongando, desculpa, já vou parar, na primeira reunião que nós tivemos, do grupo todo, que existe sonho, desejo e objetivo. Nós já passamos do sonho, desejo nós temos e objetivo nós estamos criando as metas para chegar a esses 2 objetivos. Você falou de Morinelli e Sumidouro. Ali tem um trecho de Barão de Aquino, ali não sei se já derrubaram. Até um tempo atrás tinha uma ponte de ferro lá muito interessante ainda em Barão de Aquino. Não derrubaram, não. Estão lá? Não, continua lá. Continua. Aquele era um trecho bonito também. Agora, esse que você está falando entre Dona Mariana e Morinelli, tem coisa maravilhosa, tem uns túneis. Vale a pena. Você já falou que para a gente chegar a um objetivo tem que sonhar, tem que desejar, né? Senão o sonho fica só na coisa. Eu acho legal. Agora, Débora, a gente sabe o seguinte, né? Vocês são um grupo. Vamos falar sério, né? A ideia de construir um trem turístico não é uma tarefa, né? Eu acredito que ficará mais fácil se a população comprar essa ideia, né? Como fazer para a população comprar essa ideia e ir junto, né? Porque se a população vai junto, é uma coisa. Se ficar só com vocês, é outra coisa. Como é que vocês imaginam que vocês vão conseguir vender essa ideia para a população? A população, será que vai comprar essa ideia de vocês? Olha, Modesto, quando eu falo de vocês, já pode estar certo assim, eu já comprei. Sem dúvida. Não. Na verdade, o que a gente percebe hoje é que as pessoas vêm até nós e a gente tem tido isso nas ruas, nos momentos em que a gente se encontra. As pessoas estão, assim, muitíssimo interessadas em participar, em querer contribuir. Como o Ordilei mesmo falou, a questão do acervo, a gente volta e meia vê, eu tenho uma peça, meu pai era ferroviário, eu quero contribuir, eu quero me associar. Então a gente hoje tem percebido que a população vai ser certamente nosso maior aliado, né? As pessoas que não viram ou as pessoas que vivenciaram, a gente sente assim um desejo de rever, né? É claro que seria impossível hoje, como o Odilei mesmo falou, a gente não pode colocar a locomotiva na Alberto Brown, né? Mas a gente pode certamente trazer para um trecho em que a gente possa envolver, como você mesmo muito bem colocou, todas as pessoas interessadas nisso, porque, como você disse, é o comércio que vai ganhar, é a rede hoteleira que vai ganhar, é o nosso centro gastronômico, né, que Friburgo tem isso como referência. Então, a gente sabe que a iniciativa das pessoas comuns de estar nos apoiando vai ser importante, mas o empresariado também. Quando eu falo aí vender, a população, o empresário está no meio, né? Sem sombra de dúvida. A gente percebe também, quando a gente conversa, nos lugares em que a gente tem sido convidados hoje até para participar, a gente vê que os empresários também têm percebido assim com muitos bons olhos esse nosso desejo aí de trazer a linha turística, né? É claro que a gente vai necessitar de um envolvimento maior, a gente precisa ter referências aí de investidores e a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que lutar para chegar lá. E a gente está aí trabalhando com muito empenho, muita força e apoio de todos, certamente. Eu quando quis trazer esse tema para o programa, evidentemente que a ideia é para que esse público que me prestigia, conhecê-lo, para que também compre a ideia. Eu não estou trazendo algo exótico, né? Não é uma fruta, como diz outro, um kiwi lá da Austrália, não. Eu estou trazendo algo que eu entendo que é factível e bom para a nossa cidade. Por isso que eu trago ao programa, que é sempre aquela história. O próprio programa diz, é pensar a cidade. E isso faz parte do pensamento da cidade. Gillan, a gente sabe que você vender essa ideia para a população é fundamental. Ela que certamente que vai ser o maior agente, digamos, para fomentar isso adiante. Mas é fundamental também contar
quando a gente fala população, a gente já está enviando aí o cidadão, o empresário, mas a gente tem que contar também com a força do poder do Estado. Aí quando eu estou falando da prefeitura, não só de Nova Friburgo, porque isso aí interessa a região. Nós estamos falando, por exemplo, aqui, em fazer um trem turístico, por exemplo, no município de Sumidouro, tá? Porque interessa a região. Então tem que envolver as prefeituras da região, tem que envolver o governo do estado, o governo federal precisa de investimento. O ideal era se buscar investidores privados, mas a gente sabe que no país é meio complicado. Agora, Gilmar, a gente está vivendo momentos, eu não sei até quando, de uma dificuldade econômica tremenda, que isso passa pelo município, passa pelo município, pelo estado e pelo âmbito federal. Além, digamos, de um momento complicado em termos de política e moral, né? A gente está vendo hoje o homem dos 52 milhões na cadeia de novo, né? Como é que, no primeiro, pelo menos num curto prazo, como é lidar com essa falta de grana e falta de vergonha na cara de muitos governantes? Modesto, eu tenho que te dizer sobre isso o seguinte: eu acho que a gente tem que sempre ir pela criatividade, né, e pelo pensamento positivo, né? Eu acho que essa questão toda que hoje está acontecendo no Brasil, inclusive essa questão da crise, isso vai passar. A gente tem que acreditar que isso vai passar. Não é possível a gente achar que isso vai continuar, e apesar disso vir culturalmente até. Mas essa questão específica do trem, o que a gente vê, e a Débora tem chamado a atenção da gente muito sobre isso, a gente vê hoje uma áurea em torno de trem turístico no Brasil como um todo, né? Essa é uma realidade. Hoje, até o próprio governo federal, ele vem apostando muito nessa questão, até institucionalmente, com propagandas e tal. Se você perceber, isso tem acontecido. Aqui no caso de Nova Friburgo, o Museu Ferroviário, ele vai sair. Se ele vai sair daqui a 2, 3 anos, mas ele está para sair. Ou até, recentemente, eu e o Rodilei recebemos a confirmação que está em fase de licitação, porque isso já tem uma verba, isso já entrou até na questão aí do bicentenário. Então vai sair, que vai ser ali onde era a antiga oficina, né, da Leopoldina, que é a Praça do Trem. Inclusive, eu acabei de ler recentemente, tem um trabalho do Rony Peterson, que também é um pesquisador, que ele sempre falava que, curiosamente, ali já era destinado para ser a chamada Praça da Alegria. Isso antigamente, antes de construir ali a ferrovia. Isso tem um registro histórico. Então, esse museu está lá, ele está em fase já de encaminhamento. Então, o que a gente acha é o seguinte: só que eu acho que o museu só por si, para essa região que teve o trem tão forte, é pouco. Eu acho que é um resgate importante, mas eu acho que uma linha férrea contribui muito mais, né? Então, eu acredito, volto a dizer nisso, eu acredito nisso, eu acho que a gente vai, isso é uma grande resposta que a cidade vai poder dar, e a região. Você tocou num ponto muito importante, e aí eu tenho que falar sobre isso e um pouquinho tentar complementar um pouco o que foi dito, mas a associação, o Clube do Trem, ele não quer ficar só em Friburgo, ele vai ter núcleos nos municípios, né? Inclusive o Décio lá de Bom Jardim veio à fundação do Clube do Trem, e o sócio fundador, o Décio Luiz Freire, que foi secretário de Cultura, de Esportes lá em Bom Jardim, e já tem um núcleo lá em Bom Jardim se organizando. O pessoal de Sumidouro também está assim, polvorosa, tem demandado muitas pessoas lá de Sumidouro querendo saber mais sobre isso. Então, é aí que entra uma coisa importante também que você falou, que é a visão regional disso. Não é só... A gente poderia muito bem aqui pensar assim, mas não vamos fazer em Sumidouro, tem que ser em Friburgo. Não, isso é uma questão de ter a visão regional, achar que vai ser bom, porque se vai ter um museu aqui, a linha pode ser lá, a gente vai fazer uma coisa integrada, entendeu? Agora, um pouquinho falando sobre o que foi dito com relação ao que você perguntou, eu acho de fundamental importância colocar a importância das famílias dos ferroviários. Nós tivemos uma experiência em abril, que foi no dia do ferroviário, a gente querendo fazer alguma coisa para homenagear, e aí descobrimos aí, a princípio, 4 ferroviários
morando em Nova Friburgo. Um deles, o seu Obedes Pinheiro, com 94 anos, que ele inclusive é pai do Gilberto Pinheiro, que é até um dos músicos mais antigos lá da banda Euterpe, o trompetista, e o outro, seu Orandino, que é uma figura fantástica que a gente descobriu, um senhor idoso, mas que está com toda a vitalidade aí, contam histórias fantásticas. Só se você imaginar as histórias do trem para resgatar, isso é uma coisa incrível, entendeu? Aí, um pouco falando sobre cadeia produtiva do trem, lá no clube, a gente criou um núcleo de WhatsApp e começou a aparecer pessoas interessadas, e de repente a gente descobriu forte aqui em Friburgo um grupo de ferromodelistas. Olha só, o que o trem, né, uma série de coisas que o trem traz, tem lá o Alcindo do Alves dos Reis, que faz parte, o Escófano, uma opção de pessoas lá. Então, assim, é uma... parte hoje da nossa diretoria. Que fazem parte da diretoria, que estão agregados aí a essa questão. Então, eu não tenho dúvida, eu posso estar muito enganado, mas eu não tenho dúvida que o produto é muito bom. A gente espera realmente, né, seguindo aquele preceito bíblico, né, como nós sempre temos 7 anos de vacas gordas, né, temos 7 anos de vacas magras, né, esperamos que nós estejamos 7 anos das vacas magras, que a gente saia desse país melhor, né. Vamos ver, a gente tem que ter essa expectativa, senão o único jeito é pegar o aeroporto e ir embora, né. Como a gente não quer fazer isso, é o trem. O trem, então não sei se a gente vai para algum lugar, não, mas o aeroporto vai, né. E a questão do museu é importante até para você vender a ideia para a população, comprar, saber o que é. Ou seja, é importante o museu também. Já recebi aqui o sinal do nosso amigo, meu querido sobrinho Tiago Secon, que está me ajudando hoje. Aproveito para agradecê-lo. Aproveito para agradecer o meu querido amigo e irmão lá em cima, o Pada. A gente vai para o rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Aí já para o último terço, já estamos aí nos últimos 15 minutos. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Vocês me pegaram aí conversando no intervalo, assim mesmo, que o programa é gravado, mas eu sempre falo, é formato ao vivo, né? Então acontece isso. Hoje, para quem o friburguês não fica imaginando, né, que, puxa vida, não tem turismo em Friburgo? Não, isso hoje já é, você falou há um tempo atrás no programa, nós temos um monte de exemplos Brasil afora que esses trens estão carreando o turismo. Nós mesmo, acho que você estava junto comigo quando nós descemos de Curitiba a Morrete. Estava, lembra? Não estava não. Estava lá, né? Essa ainda não essa você tinha chutado a bandeirinha, foi antes, né? Mas nós descemos, uma daquelas viagens nossas que nós fazíamos lá em Curitiba, nós descemos até Morrete e lá fomos lá comer o barreado, né? Que é um tem turístico hoje. Sim, sim. Hoje você tem aí Tiradentes e São João do Rei. Fala um pouquinho desses exemplos que você conhece por aí. Bom, o principal é a Estrada de Ferro do Corcovado, né? Muita gente não para pensar, né? Que é uma estrada que foi inaugurada pelo Dom Pedro II e está em atividade até hoje e sobe rampa de 30%. Que é uma coisa fantástica. Ali com sistema de cremalheira. Você falou
Tiradentes, São João del Rei, é uma coisa linda, a conservação das locomotivas dentro da rotunda. Isso, questão rotunda lá. É uma rotunda, aquilo é lindo, lindo, lindo. E nós temos aqui, que é o Sesc Mineiro, Gruçaí, aqui. Gruçaí também tem, tem, eles fizeram lá uma ferrovia pequena, mas muito legal, com as estações, com a Maria Fumaça, muito, muito bonita lá. Então aqui, veja bem, Modesto, a gente está numa expectativa muito forte, porque estamos vendo certas coisas acontecerem do ponto de vista público. Esse próprio projeto de lei da LERJ é algo que abre espaço para se criar. E tem pessoas da iniciativa privada, não vem ao caso a gente falar o nome, porque essas coisas precisam quando estão efetivadas realmente, mas com interesse em participar de uma ferrovia turística. Mas o museu, a gente vai estar muito mais de saída, mexendo com o museu, ajudando aí a prefeitura e o André, que é o gerente do projeto. Eu tenho que deixar a bola para o restante aqui, que senão eu fico dominando sozinho. Vamos falar de uma coisa bem prática agora, Débora. A gente está falando de uma associação, o Rodley bem disse, uma fundação muito mais complexa, né, para você montar, mas a fundação também, ela tem gastos, né? Então tem que ter sede, tem gasto. Como é que vocês estão imaginando que vocês vão manter essa fundação, essa associação viva, né? Tem os custos, né? Tem os gastos, sede. Onde é que é a sede dela? Então, nesse momento, a gente ainda está aí buscando um espaço para que a gente tenha uma sede própria, né? Mas nós constituímos dentro do Estatuto 4 perfis de sócios para que a gente pudesse justamente contar com esse incentivo, né? Para que a gente pudesse ter aí resultados e dar a gente uma dinâmica muito maior do que a gente já vem fazendo desde outubro do ano passado. E então nós temos a possibilidade aberta a empresários, né, a pessoas que desejem se transformar em sócios contribuintes, né? A gente tem hoje um elenco forte aí de sócios fundadores que participaram do ato lá na Bandelterp. E então todo esse grupo vai realizar certamente uma contribuição. A gente tem uma contribuição simbólica mensal que, né, vai nos auxiliar nas despesas regulares, né, básicas. Enfim, a gente está aí buscando também algumas outras ações com projetos que a gente tem objetivo de registrar aí, não é? A gente estava até conversando sobre isso, sobre ter oportunidades de financiamentos, enfim, de verbas que são destinadas a algumas ações e a gente já está estudando também. E vamos nós, com a nossa garra e determinação aí, construir essa associação com uma força maior do que a gente hoje já tem percebido através das pessoas. Quantos fundadores são? Olha, hoje a gente tem um objetivo de ter até 50 sócios fundadores. Nós estamos muito perto disso. A gente já está com 39 pessoas, né, que participaram do nosso momento na Bandelterp e agora a gente está finalizando esse grupo até mais tardar aí, dia 15 de setembro, para que a gente possa fechar essa oportunidade dos fundadores. Quando vocês se reuniram para a fundação lá na sede da... Tem que falar direito, né? Real Elter Friburguense. É uma sede provisória de vocês? Ou vocês vão ficar meio itinerantes? Como é que vocês estão pretendendo na realidade, hoje a gente tem feito, sim, alguns trabalhos itinerantes. A gente tem algumas instituições que têm nos apoiado e nos recebido. A gente conta sempre muito com a Academia Friburguense de Letras. A gente tem uma parceria com a UBT, a própria Real Bandelterp também. Enfim, a Associação Médica, que também nos cede espaço, através do Dr. Renato Henrique, que é o nosso vice-presidente. Enfim, e a gente tem aí buscado algumas oportunidades para ter uma sede muito em breve. Hoje a gente conta com um e-mail, me permita, Modesto, divulgar. Quem tiver interesse de entrar em contato conosco, o e-mail é clubedotrem.mg
nf@gmail.com. E é um canal de comunicação. Quem desejar participar, estar conosco, com certeza será muito bem-vindo. Vocês estão trabalhando para montar algum tipo de site, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Nós temos aí já um grupo que trabalha nesse sentido. A gente tem uma diretoria de marketing que conta com o apoio do Marcelo, não é isso, Ordilei, que é o nosso assessor aí de marketing, que faz parte da composição da diretoria. A gente tem o Iago, né, que é um jovem friburguense. Faz parte da comunicação. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem assim, várias pessoas que estão envolvidas para que a gente possa brevemente já ter o nosso site também. E a gente tem interesse de ter um blog para passar notícias que falem sobre o trem aí, trazendo e resgatando todos esses assuntos para quem tem interesse. E já vamos falar de uma coisa que você entende bem, né? Comunicação. Hoje nós estamos fazendo um trabalho, de certa forma, reativo, né? Porque eu que fiz o contato com vocês. A gente sabe que a Voz da Serra, né, através da Adriana Ventura, tem dado uma força para vocês. Acho que ela faz até parte, né? Sim, sócia fundadora. Como é que vocês imaginam que vocês estão falando? Vocês vão ter que vender essa ideia para a população para obter apoio da população. Isso. E na hora que vocês têm o apoio da população, automaticamente o homem público vai atrás, né? Porque a história é essa, né? O homem público vai aonde a população... Deveria ser sempre assim, né? Aqui o pessoal lá de Brasília não sabe muito bem disso, não. Perdeu o rumo. Perderam o rumo. Mas, de um modo geral, o homem público vai onde a população vai. Como é que você imagina que você, como uma pessoa experiente nessa área, vai fazer para vender essa ideia usando os meios de comunicação? Aí eu falo todos os meios. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Para não ser uma atitude reativa assim. Eu vou ser um pouco aqui redundante e dizer o seguinte, eu acredito muito nessa história do trem no emocional, né? A gente vai pegar as pessoas aí pelo fator emocional. E aí eu caio de novo seguinte, nas famílias dos ferroviários. Eu acho que esse é o grande público que a gente vai conseguir contaminar, e já está contaminando. Na verdade, a gente tem uma série de pessoas que já procuram a gente já fez contato, e eu tenho certeza que com o tempo isso vai ficar mais forte. Desculpe, Gilene, interrompi até para dizer o seguinte, nós temos a nossa diretora de patrimônio e acervos, que é a Leila Pinheiro, que é filha de ferroviário, que tem um lastro aí, contato com todos. Eu estava pensando exatamente nela, para falar que ela é uma pessoa que vai em busca de acervo, né, aqui na cidade, que ela tem um histórico de filha de ferroviário e gosta, enxerga. Isso vai ser muito bom. E você falou da questão da comunicação. A mídia friburguense, ela é sempre muito voluntária nisso, né? Vocês aqui da TV, logo a gente fez um primeiro chamado, o jornalismo já acolheu, Adriano na Voz da Serra, a gente tem, o Luiz Antônio agora foi encontrar com a gente para entregar um jornal dele lá de Jornal de Bom Jardim, que ele já fez uma matéria. Então, assim, a gente está muito, assim, bem servido e acolhido com a mídia, como sempre. A mídia em Nova Friburgo, eu sou testemunha disso por uma série de razões. E eu preciso ainda complementar que você falou da Real Banda Euterpe, né? E eu preciso, por dever até de reconhecimento aqui histórico, teve que ter uma razão para que isso foi, inclusive, em novembro do ano passado, eu fiz uma primeira reunião lá na Euterpe, para criar um núcleo que resultou no Clube do Trem. O Ordilei já estava, Débora, e por sugestão do Schwenk, José Carlos Schwenk, ex-vereador, deu o nome da Avenida dos Ferroviários, né? Filho de ferroviário também. Ele então colocou até no estatuto que as reuniões principais do clube fossem na Euterpe. E isso tem uma razão histórica, porque aquele prédio da Euterpe, que fez 100 anos agora em dezembro, ele recebeu trilhos da Leopoldina na fundação. Então tem essa ali, como vários tem outros prédios em Friburgo que receberam também, mas a Euterpe tem lá no alicerce dela trilhos da ferrovia. A gente já está chegando aqui ao final, deixa eu aproveitar e mandar um abração do Zé Carlos Schwenk, que também é uma pessoa que é um lutador pela nossa cidade. O tempo passa, pode contar, vocês sabem que eu sou cúmplice dessa ideia, porque eu acredito, primeiro que eu acredito no trem, né, na ferrovia, né? Segundo que eu acredito que Friburgo, para ser cidade turística que diz que quer ser, tem que deixar de ser apenas belas paisagens e um clima gostoso. Nós temos que ser o seguinte, eu falo o seguinte, o dia que tiver um casal tomando um shopping em Copacabana e falar assim, o que eu vou fazer no final de semana? Não vamos lá em Friburgo, tem isso diferente. Hoje já fazem isso, sabe para ir aonde? A São Pedro da Serra e a Lumiar. Mas tem que querer vir dentro da cidade, atravessar a cidade para ir no trem, não importa. Tem que ter, às vezes vem aqui no teleférico, tudo bem, né? Mas a gente tem que fazer, que se a gente quiser transformar
a cidade para usar essa indústria limpa, tem que motivar as pessoas a virem aqui, né? Tá chegando ao final, eu quero agradecer a presença de vocês. Padre, meu amigo, meu irmão, obrigado. Tiago Secom, obrigado. Girlan, obrigado mais uma vez por você estar presente. Nós é que agradecemos. Ajudando a fazer o programa, tá? Débora, obrigado também por você estar presente. Obrigada, Modesto, pela oportunidade que você está nos dando aí da gente falar sobre esse assunto tão interessante e cativante. Vamos fazer o contrário. Obrigado por você estar me dando a oportunidade de fazer parte desse trabalho. Que bom, Porque quem está trabalhando são vocês. Eu estou fazendo a parte mais fácil. Ok. Odilei, obrigado também. Eu que agradeço, em nome do clube. E podemos convidá-lo para ser sócio fundador? Poder pode, né? Se eu vou conseguir, é outra história. Opa, então, isso já é uma condição. Tá, ok. Muito obrigado, Modesto. Obrigado mesmo. Eu acho a ideia muito interessante, sim. Mas quem sabe, eu posso de repente querer estar ajudar vocês um pouco mais, sim, ir um pouco além, né? Até porque vocês querem fazer em Murinelli, que é a minha terra, né? Eu sou friburguense por adoção e porque a Câmara dos Vereadores resolveu me transformar em cidadão friburguense. Mas, claro, não posso negar minhas raízes, estão lá em Murinelli, que é distrito Sumidouro, não é? Bem, eu vou encerrar, eu vou usar o trem hoje na minha frase de encerramento. Quem disse isso é uma pessoa que eu nem conheço. Eu procurei até no Google saber quem é, mas não descobri não. Mas eu achei a frase dele interessante. O nome dele é Wilson Tiburcio. Ele disse o seguinte: esperar por alguém que não tem atitude é o mesmo que esperar um ônibus na estação de trem. Já que a gente está falando de trem, eu quis usar essa frase dele. Esperar por alguém que não tem atitude é o mesmo que esperar um ônibus na estação de trem. Certamente não vai pegar ônibus nenhum na estação de trem, né? Fica, por exemplo, aí, a vida a gente tem que ter atitude. E isso eu aproveito para dizer que vocês estão tendo atitude. É essa que faz a diferença na vida. Entre aqueles que têm atitude e os que não têm. E essa luta do trazer um trem de turismo para a nossa região tem que ter atitude, vocês estão tendo. Então, eu parabenizo vocês e agradeço em nome dos friburguenses pela atitude de vocês e de todos os fundadores, né, que estão com vocês nessa luta. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.